E aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan e eu vou contar hoje a terceira parte da nossa história Tesouros da Neve. Tesouros da Neve é uma história que foi escrita por uma escritora inglesa cristã chamada Patricia St. John. A Patrícia, como eu já disse no vídeo de introdução, é só digitar aí Tesouros da Neve, introdução à história, e você vai ver mais informações sobre a história, sobre a escritora e uma porção de outras coisas interessantes, de curiosidades sobre a nossa historinha de hoje. Mas a Patrícia foi missionária no Marrocos e ela aprendeu a ler e escrever muito cedo. Isso foi muito importante para ela porque ela desde cedo lia muito. Então vai uma dica: leia muito, que ler é muito legal. Você viaja por 1000 mundos no mundo da leitura. E ela fez o quê? Aprendeu a ler e escrever muito cedo, ela se tornou missionária, aliás, ela foi enfermeira, serviu como enfermeira em Londres durante a Segunda Guerra Mundial e depois ela foi ser missionária no Marrocos. E quando ela não estava trabalhando como enfermeira missionária no hospital na cidade de Tanger, no Marrocos, que é no continente africano, ela estava trabalhando com crianças, trabalhando histórias bíblicas para crianças ou contando as histórias cristãs que ela tinha criado para as crianças ou da igreja em que ela trabalhava ou para crianças em praças, crianças em parques. Ela gostava muito de trabalhar com crianças na rua, ela achava muito legal. E essa história, A Segredos da Neve, Tesouros da Neve, né? Ela se passa na Suíça e são recordações de algumas coisas acontecidas com ela ou com amiguinhos dela quando ela morou durante 1 ano e meio, 2 mais ou menos, com os seus pais quando ela era criança ainda, tá ok? Então nós estamos vendo uma história que foi criada num país da Europa, um país que é muito frio, que é o caso da Suíça. Na época do verão, na época do calor, é quente lá também. Mas na época do inverno é muito mais frio do que é aqui. Então a história se passa um pouco na neve, daí o nome dela, Tesouros da Neve, e um pouco em outras épocas de não inverno. Tudo bem? Nós paramos a parte em que o nosso amigo Daniel, o pobre Daniel, havia caído montanha abaixo. Ele havia caído porque tentou pegar o seu gatinho, que tinha sido jogado sem querer, embora foi uma brincadeira de mau gosto, mas tinha sido jogado montanha abaixo pelo Luiz, inimigo do irmão dela. O Luiz, que era inimigo da Anete, irmão do Daniel, foi fazer uma brincadeira de mau gosto, não pretendia jogar o gatinho, mas na brincadeira de mau gosto, o Daniel foi para cima do Luiz, acabou batendo no Luiz, dando pontapés na canela do Luiz. O Daniel era mais novo, era pequeno, mas pegou o Luiz de surpresa, o gatinho se assustou, arranhou o braço do Luiz e caiu montanha abaixo, ficando preso numa pedra perigosa, onde ele poderia cair, mas ele conseguiu se sustentar ali. O Daniel, tentando ir buscar o seu gatinho, acabou escorregando. Quando estava quase pegando o bichinho, quase chegando no Noel, que era o nome do gato, ele acabou escorregando numa pedra e caiu montanha abaixo. E lá embaixo corria um rio de correnteza muito forte. O Luiz, quando viu isso, falou: "Não, eu matei o Daniel, por minha culpa o Daniel morreu. O que foi que eu fiz? Eu não queria fazer isso, só queria dar um susto nele e um susto naquela boboca da irmã dele. E agora deu tudo errado. O menino acabou morrendo. O que eu faço agora? O que eu fiz? Meu Deus, Senhor, me ajuda." E nesse momento, uma voz dentro da cabeça dele começou a dizer mais ou menos assim: "Seu bobão, vai embora, seu bobão. Por que você fica aqui? Dá uma olhadinha em volta, veja que não tem ninguém por perto. Vai embora, cara, vai embora. Ninguém vai saber o que houve com o Daniel. Ninguém vai te culpar por nada. E além disso, veja o lado bom de toda essa situação. O boboca do Daniel morreu.
não vai poder contar que você tinha estragado as flores dele. E o que é melhor, a Anete vai ficar profundamente triste. Não era isso que você queria? Magoar aquela idiota? Você conseguiu magoá-la ao máximo. Vai embora, Luiz, vai embora. Não conte para ninguém, não. E o Luiz, ouvindo essa voz, que nada mais era do que a consciência dele e o coração pecaminoso dele, que dizia: vai embora para você não ser punido, ninguém tem que saber de nada, vai embora e se manda. Sua consciência, seu coração pecaminoso, mandando fazer o que era errado. E assim, o Luiz foi embora para sua casa, correndo, descendo montanha abaixo, chorando, preocupado, assustado, sem nem olhar direito na montanha, se o Daniel poderia ter ficado preso em algum canto, caído em algum canto que não fosse no fundo, lá no rio, e ter se afogado, como ele imaginava que tinha acontecido. Chegou em casa, nem foi para dentro de casa, ele foi direto para o celeiro, para o curral, aonde eles guardavam os animais da fazenda, e foi para cima do celeiro, na parte de cima do celeiro, aonde eram colocados os fardos de feno, que eram dados para os animais na época do inverno, e ficou lá, desesperado, chorando, seu coração quase estourando de medo, de dor, de culpa, de remorso pelo que ele havia feito, pois ele sabia que mesmo sem querer, a brincadeira dele tinha sido boba, a brincadeira dele tinha sido idiota, o que ele fez foi muito ruim e ele acabou, ainda que sem querer, provocando um grande acidente, um terrível acidente, um grave acidente. Fica aí um lembrete para você. A gente pode provocar coisas muito sérias mesmo sem querer. Portanto, cuidado com as brincadeiras que você faça ou com os planos que você tenha. Enquanto isso, enquanto o Daniel estava morto, enquanto o Luiz estava na sua casa chorando, a vovó do Daniel estava lá na casa dela, que era a mesma casa do Daniel, da Anete e do papai dos dois. Lembrando que a Anete e o Daniel não tinham mãe. A mamãe havia falecido no parto do Daniel. E a vovó veio morar com eles para ajudar na criação das crianças e ajudar ao seu filho a criar duas crianças pequenas, duas crianças novas. A Anete tinha seus 10, 11 anos e o Daniel tinha no máximo 5. De modo que a vovó ajudava e ela estava preparando o quê? Preparando a janta. Ai, daqui a pouco a Anete está chegando em casa, vai chegar faminta da escola e é bom que a janta esteja pronta. O Daniel, que está colhendo flores lá em cima na montanha, também daqui a pouco está chegando e quer alguma coisa para comer. E o meu filho também vai chegar faminto do campo, então eu vou preparar a comida. Mas então ela olhou no relógio, um relógio cuco, que talvez vocês nem conheçam, nem saibam direito o que é, mas é esse relógio aqui. De dentro dele sai um passarinho cantando cucu, 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 quando marca as horas. E ela viu que eram 4 horas da tarde. Para você talvez seja um pouquinho difícil ver, porque como eu estou filmando no modo selfie, fica um pouquinho invertido tudo, tá? As letras, números ficam invertidos, mas são 4 horas. Quando ela viu que eram 4 horas, ela pensou: eu tô tão cansada. A vovó tinha um problema de reumatismo, muitas dores nas pernas, dores nas mãos, dores nos braços, mas ela não ficava reclamando, não. Ela procurava ajudar ao máximo, mas quando estava doendo muito, ela tinha que dar uma descansada. Eu vou dar uma cochiladinha, uma dormida aqui na minha cadeira de balanço e daqui a pouquinho eu acordo e continuo fazendo a janta. Não vai ser muita coisa, vai ser pouco tempo. E a vovó dormiu. Dormiu. E passado um tempo, a Anete chegou. Chegou correndo e falou: vovó, vovó, e aí, tudo bem, vovó? Vovó, a senhora estava dormindo? Desculpe, eu acordei a senhora, mas, vó, onde é que está o Daniel? Eu olhei lá fora, ele não está brincando lá fora. E a vovó disse: minha filha, não se preocupe com o Daniel. O Daniel está lá em cima na montanha. Ele me disse que ia colher as primeiras flores da primavera e trazer um monte de flores, um buquê de flores para mim e um para você.
E então a Anete falou: mas vovó, já são quase 6 horas, daqui a pouco começa a escurecer. Quando a vovó viu que ela não tinha cochilado um pouquinho, ela tinha era dormido muito, quase 2 horas, ela ficou aflita. Senhor, o que eu fiz? Eu dormi demais. Não era para dormir tanto, minha filha. Minha filha, já se passou muito tempo. O Daniel já deveria ter voltado. Ele queria colher as primeiras flores da primavera e nos trazer de presente, mas ele é pequeno. E agora, na época da primavera, logo depois do inverno, é muito perigoso, porque ainda é um período em que a neve fica fofa, podem acontecer avalanches. Querida, vai chamar o seu pai, que deve estar trabalhando na fazenda vizinha, vai chamar o seu pai, porque vocês têm que achar o Daniel. Daqui a pouco escurece, e aonde será que estará esse menino? E a vovó ficou preocupada, e a Nete mais ainda. Imediatamente ela foi chamar o seu pai, foi chamar o papai. Pai, 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 eu vamos ter que procurar o Daniel. Ele foi colher flores lá em cima no alto da montanha e até agora não voltou. E o papai e ela saíram muito preocupados. Principalmente o papai, porque ele tinha sido criado naquela região e ele sabia dos perigos que as montanhas têm, principalmente na época da primavera. Por quê? Quando começa a primavera, ainda tem muita neve nos campos. E às vezes acontece de você ter uma camada de neve aparentemente mais firme e uma camada de neve mais mole, mais solta embaixo, o que pode provocar avalanches, ou seja, toneladas de neve que podem cair em cima da pessoa. Em outros casos, a neve começa a derreter, formando alguns rios provisórios. E esses rios correm às vezes debaixo das camadas de neve firme. Então a pessoa pisa naquela neve achando que ela está firme e ela acaba caindo numa pequena corrente de água e pode se machucar. Sobretudo quando isso é próximo da beirada das montanhas. Se é que montanha tem beirada, mas na borda da montanha, na borda dos montes, na borda dos morros. Isso é muito perigoso. E ele, sabendo disso, pensou: meu filho é um menino esperto, mas 5 anos, ele é muito novinho. Vamos procurá-lo. E os dois saíram sem falar nada. Chamando, chamando, chamando. Daniel! Daniel! Daniel, responde! Daniel! E por que o Daniel saiu exatamente de casa naquela época? Porque as primeiras floradas da primavera costumam ser as mais bonitas, segundo dizem. Logo depois que termina o inverno e a neve começa a derreter, em alguns pontos do terreno, em alguns pontos do campo, aonde a neve derreteu primeiro, e o sol bate, começam a nascer flores muito bonitas. E há uma tradição de colher as primeiras floradas da primavera. E era exatamente isso que o Daniel queria oferecer para sua irmã e para a vovó. Os dois procuraram, procuraram em nada. Enquanto isso, a vovó, lá na casa dela, falou: Senhor, eu vou fazer o que eu posso agora, que era exatamente orar. Orar é algo que todo cristão tem que fazer em momentos bons e em momentos ruins, em situações ótimas, de alegria, de gozo, e em situações terríveis, de problemas e dificuldades, pedindo sempre a Deus a sua ajuda ou agradecendo a Ele pelos bons momentos. E conforme ela foi orando: Senhor, abençoa meu netinho. Eu não sei o que aconteceu com ele, Senhor. Não sei por onde ele anda, Senhor. Não sei o que pode ter acontecido de bom ou de ruim com ele. Mas preserva meu netinho e dá ao nosso coração forças para entender a tua vontade, seja ela qual for. Ajuda-nos, Senhor Deus. Eu te peço em nome de teu filho Jesus. Permita que o meu filho e a minha netinha Nete encontrem o pequeno Daniel. Ajuda-nos, Senhor. Te peço em nome de teu filho Jesus. Amém. E quando ela terminou de orar, ela lembrou-se de uma passagem bíblica que está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14. É Jesus dizendo o seguinte: na verdade são dois versículos, o 13 e o 14. João, capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus diz para os seus discípulos: E tudo quanto pedirdes em meu nome,
Isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É Jesus dizendo que tudo aquilo que fosse pedido para a glória de Deus, ele concederia. Tudo aquilo que fosse pedido para que seja para glorificar o nome de Deus, ele concederia. E acima de tudo, que as pessoas tenham também a força de Deus para aceitar a vontade dele, fosse qual fosse, porque a vovó sabia que o Daniel poderia ter sofrido um acidente grave e até poderia ter morrido. Mas essa passagem bíblica deu muita paz para ele, para ela, deu muita tranquilidade. Enquanto a Anete e o papai procuravam pelo Daniel e não encontravam de jeito nenhum, a Anete teve uma ideia. Falou: pai, eu tô achando estranho esse sumiço do Daniel. E pai, eu tô lembrando também que o Luiz não foi na escola hoje. Quer saber, pai? Eu acho que o Luiz está envolvido nesse problema. Eu acho que tem o dedo do Luiz nessa história. Pai, procura o Daniel aqui na montanha enquanto eu vou descer até a casa dele e saber se ele sabe de alguma coisa. Porque isso não está me cheirando bem, pai. Eu vou até lá. E desceu, porque essa montanha, ela era mais ou menos próxima da casa da Anete, da fazenda da Anete e da casa do Daniel também. Ou seja, pertenciam à mesma área, né, ao mesmo campo. Ela voltou correndo para saber do Luiz o que poderia ter acontecido com o Daniel. Chegando na porta da casa, bateu na porta. Lembrando que a nossa história se passa numa época em que não tinha luz elétrica com tanta facilidade e nem campainha. Então ela chamou, a mãe do Luiz atendeu e ela falou: a senhora viu o Daniel, meu irmãozinho? E o Luiz? A senhora viu o Luiz? Eu queria tanto falar com eles. E a velhinha, né? Quer dizer, a senhora, mãe do Luiz, disse: olha, minha filha, eu não vi nem o seu irmão, o Daniel, o pequeno Daniel, e também não viu o Luiz. Aliás, se o Luiz chegou em casa, ele foi direto para o curral ordenhar as vacas, tirar o leite das vacas, que era um dos trabalhos que o Luiz tinha que fazer todos os dias, ordenhar as vacas, tirar o leite das vacas, além de cuidar delas também. E as duas foram até o celeiro. Chegaram lá, olharam, e nada de encontrar ninguém. E quando elas estavam quase saindo, elas ouviram um soluço, ouviram um fungado, ouviram que tinha alguém ali. E a velhinha, né, a mãe do Luiz, disse: olha, é lá de cima. Rapidamente a Anete subiu as escadarias que davam na parte de cima do sótão e deu de cara com o Luiz. O Luiz chorando e ela já foi pra cima dele. Seu moleque maloqueiro! Onde é que tá meu irmão? O que você fez com ele? Aonde foi parar meu irmão, menino? Eu tenho certeza que você tem culpa do que aconteceu com meu irmão. Seja lá o que for, me conta, aonde tá o meu irmão? E o Luiz, no primeiro momento, disse: eu não vi seu irmão, eu não sei de nada, tá? Eu não vi nada, não sei de nada, não me pergunte nada, porque eu não sei de nada. É mentira sua, você não foi na escola hoje, eu tenho certeza que você está envolvido no sumiço do meu irmão. Olha, e aí o Daniel, o Luiz, percebendo que a coisa estava ficando séria, ele: olha, na verdade, eu não tive culpa, tá? Eu não tive culpa, foi sem querer, eu não tive culpa nenhuma. Não teve culpa do quê, Luiz? Você não teve culpa do quê? Você tá falando do quê? Olha, eu não tive culpa. A culpa foi dele. Ele que se meteu em perigo. E ele se afundou de novo, enfiando a cabeça no meio do feno, com tanta vergonha, com tanto medo, com tanta tristeza que ele estava, e chorando. E então, o que aconteceu? A Anete foi para cima dele e começou a chacoalhá-lo, até que a mãe entrou no meio e disse: calma, Anete, vamos conversar. Luiz, meu filho, o que foi que você fez? O que você está dizendo que foi sem querer? O que você fez, meu filho? Mãe, eu provoquei a queda do Daniel, mãe. O quê? Disse a Anete. Você o quê? Calma, Anete, calma, deixa ele falar. Meu filho, o que aconteceu? Aonde está o Daniel? Mãe, o Daniel tá morto, mãe.
O Daniel tá morto por minha culpa, mãe. Eu não sei o que eu faço. Eu matei o Daniel sem querer. Como assim você matou o Daniel? Aonde tá meu irmão, seu menino monstro? E ele chorava, 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 chorava e não queria falar. Então a mãe, muito firme, com carinho, mas muito firme, chegou perto dele e disse: Meu filho, olha para mim. Passou a mão no rosto dele. Eu amo muito você. Você é meu filho querido. Eu quero tudo do bom e do melhor para você. Quero tudo a tua felicidade. Mas se você não me disser onde é que está o Daniel agora, quem vai fazer você falar será a polícia, porque eu vou te levar para lá já. Conte-nos aonde está o Daniel. Talvez ele tenha alguma chance, mas quanto mais nós perdemos tempo aqui conversando e você chorando sem falar nada, pior é. E então o Luiz contou tudo o que tinha acontecido. Assustado, ele desceu as escadas correndo e dirigiu-se para a montanha. A Nete foi logo atrás, seguida da mãe, e também encontraram o pai. E Luiz levou-os até o ponto em que Daniel havia caído. Ele está lá embaixo, deve ter morrido afogado no fundo do rio. Não foi culpa minha, gente. Não foi culpa minha, foi uma brincadeira, mas não foi culpa minha, foi sem querer, gente. E começou a chorar no canto. O pai, então, muito sério, foi até a beira da montanha, olhou lá embaixo e viu num ponto a pedra onde estava o gatinho, que não tinha caído. O gatinho continuava lá, assustado, tremendo, com medo, com frio, mas encostadinho lá na pedra em que ele havia ficado. O pai então amarrou uma corda bem grossa numa árvore bem firme e começou a descer pela montanha. O pai da Anete e do Luiz era um excelente escalador. Ele sabia escalar aqueles montes, aquelas montanhas todas, e ele não tinha dificuldade nenhuma de conseguir encontrar o que precisava. Ele começa a descer, descer, descer. Passou pela pedra onde estava o gatinho e disse: Noel, daqui a pouquinho eu te busco. E começou a descer mais, tentando encontrar aonde estaria o filho ou algum sinal de onde ele tivesse passado, até mesmo para entender se ele tinha caído no fundo do rio com aquela correnteza toda. E olha, e olha, e olha, coração batendo a mil, aflito, preocupado. Até que, de repente, o pai lança um grito: Achei! Eu achei! Ali está o Daniel! O que tinha acontecido? Quando ele caiu, ele ainda foi tentando se agarrar em algumas pedras e ele acabou caindo numa pedra um pouco abaixo da onde estava o gatinho. Então imagine que aqui fosse o alto da montanha, o gatinho ficou preso numa pedra mais ou menos aqui, e quando ele estava tentando pegar o gatinho, ele caiu numa outra pedra mais para baixo, um ponto mais abaixo. De modo que ele ficou lá, mas para quem olhava lá de cima, não dava para ver direito o que tinha acontecido. Quando ele caiu, ele machucou muito a perna. A dor foi tão forte que ele desmaiou. Claro que ele bateu a cabeça também, e isso também ajudou com que ele desmaiasse. De modo que ele não pôde gritar: Daniel, Luiz, Luiz, me ajuda, eu estou aqui. Ele desmaiou e o Luiz, quando olhou, também não viu nada. E se não fosse o pecado do coração dele, o medo de ser punido, talvez ele tivesse olhado de um outro ponto da beira da montanha e tivesse encontrado o seu amigo e iria chamar alguém para ajudá-lo. De modo que o pai então foi descendo com cuidado, pegou o seu filho, viu que ele estava vivo. O pequeno Daniel começou a acordar. Pai, ai pai, eu tô com dor. Calma, filho, calma, nós vamos tirar você daqui. Ele enrolou o filho dele ao corpo dele numa corda, deixando o garotinho bem preso, bem seguro, e começou a subir montanha acima. Chegando perto do ponto em que estava o pequeno Noel, ele colocou o Noel dentro de um casaco com um bolso bem grande. E o Daniel ainda falou: Nossa, pai, cadê o Noel? Eu tentei pegar o Noel e não consegui. Calma, filho. O Noel está aqui, junto conosco. E assim, os três, papai, Daniel
e o gatinho chegaram ao topo da montanha, aonde já estava a Anete, a mãe do Luiz, e afastado, lá longe de tudo, o Luiz olhando aquela cena toda. Por um lado, aliviado, muito aliviado, porque o Daniel não havia morrido. Ufa! Por outro, muito triste com tudo que tinha acontecido e mais o desprezo que ele tinha ganho. Da Anete, ele ia ganhar o desprezo mesmo. O pai das crianças, embora tivesse controlado toda a sua raiva, estava muito triste e magoado com ele. E a mãe, a própria mãe do Luiz, também naquele momento não queria muita conversa com ele. De modo que os 4 seguiram montanha abaixo, os 5 na verdade, né? O papai dos 2, o pequeno Daniel, a Anete, o gatinho e mais a mãe do Luiz desceram montanha, cada um para sua casa. E só quando já estava bem noitinha foi que o Luiz tomou coragem de descer a montanha e ir para sua casa. Lá chegando, ele só pensou na bronca que ele levaria e o quanto a mãe dele estaria magoada e chateada com ele. E ele de novo pensava, mas eu sou pronto para essa minha mãe, eu só dou trabalho, minha mãe tenta fazer de tudo por mim, eu sou apronto, o que eu faço na minha vida? Subiu e foi direto dormir no seu quarto. Enquanto isso, na casa do Daniel, como já estava muito tarde, não adiantava nem querer levá-lo para o vilarejo. Primeiro porque era mais ou menos longe. Segundo porque já estava muito escuro. Terceiro porque o vilarejo tinha um pequeno posto médico. Não tinha um hospital, um pronto-socorro. Não tinha nada disso. E esse atendimento só era feito durante o dia. Então eles acomodaram da melhor forma possível o Daniel na cama. A vovó preparou um caldo quente bem gostoso. Os 4 jantaram. E depois da janta, o papai foi ler um texto bíblico, fazer o culto doméstico. E foi ler um texto. E sabe que passagem que ele leu? A passagem da ovelhinha perdida. A ovelhinha perdida, que é uma história muito bonita que Jesus conta, falando sobre a ovelha que se perdeu do rebanho, caiu numas pedras, e o pastor, quando percebeu que o rebanho estava todo em segurança, mas uma ovelhinha tinha se perdido, o pastor saiu para ir buscar, para ir procurar aquela ovelhinha que tinha se perdido. E quando ele encontrou a ovelhinha, ele ficou muito, muito, muito feliz, chamando os amigos para uma grande festa. Vejam, vejam, esta minha ovelhinha que estava perdida foi encontrada. Tal foi a felicidade do pastor em ter encontrado a sua ovelhinha perdida por quem ele tinha tanto carinho. E aí, nessa história, Jesus diz que ele era o bom pastor, que vai atrás, que busca as suas ovelhas, que somos nós. As pessoas que o aceitam como Salvador e decidem seguir a vontade dele em sua vida. Só que a Anete estava com tanta raiva, tanto ódio, tanta bronca do Luiz, que ao invés dela agradecer a Deus por tudo que tinha acontecido de bom naquele dia, ela estava profundamente irritada, magoada, invocada, com ódio. Seu coração estava sinistramente magoado, com muita, muita, muita raiva, muito ódio do que o Luiz tinha feito contra o seu irmão. Ela não queria saber se tinha sido por querer, sem querer. Ela já imaginava que se o Luiz estava envolvido, já era automaticamente algo muito ruim, como de fato foi. E essa raiva, esse ódio, a cada dia aumentava mais e mais e mais e mais. Passada a primavera, chegou o verão, uma época mais quente, uma época de férias nas escolas da Europa, na Suíça inclusive. Só que um pouquinho antes de chegar às férias, eles tinham algumas festas na escola, algumas festividades muito legais. E a Anete, ao longo desse tempo todo, ao longo do tempo de primavera e chegada do verão, o seu ódio só aumentava contra o Luiz. De modo que os dois sempre se desentendiam, sempre brigavam. O Luiz, quando podia, provocava ela quando podia, provocava o Luiz.
O tempo todo eles brigavam. Os meninos que andavam com o Luiz, que eram bem poucos, porque a maioria não gostava de andar com ele, porque ele era visto como um péssimo menino, uma péssima companhia, mas quando estavam com ele, provocavam a Nete. As meninas amigas da Nete faziam fofocas contra o Luiz. Era terrível a vida e a animosidade que existia entre os dois. Para piorar, sabe o que aconteceu? A perninha do Daniel nunca mais voltou a ficar boa. Na clínica que existia no vilarejo, que não era um hospital nem um pronto-socorro, os médicos não tinham muitos recursos para curar plenamente a perninha dele. E disseram: olha, tudo que nós podemos fazer aqui é isso. Ele teria que ir para um hospital de uma cidade grande e fazer um tratamento longo e demorado. Só que existiam dois problemas. Primeiro, que o papai não podia deixar a fazenda, que era da onde vinha todo o sustento, todo o dinheiro que eles tinham da venda do leite, da venda dos ovos, enfim, das coisas que ele plantava. Segundo, que eles não tinham dinheiro. E levar o Daniel para o hospital significava gastar muito num tratamento para o qual ele não tinha dinheiro. De modo que a perninha do Daniel nunca mais ficou boa. Daniel ficou manco, ele tinha que andar de muleta ou com uma bengala. Ele mancava de uma das pernas, ele tinha dificuldade para andar, o que era muito triste. E isso deixava a Anete com mais ódio ainda. Pior ainda, quase todos os dias a Anete passava em frente à casa do Luiz. Lembram-se que eu falei que a mãe do Luiz era viúva? Ou seja, o Luiz não tinha pai. Mas eles tinham um pequeno sítio. E todo o trabalho do sítio era feito pelos dois. Pela mamãe dele e pelo Luiz. E o pai da Anete e o pai do Daniel, sabendo que ela estava sozinha, sabendo que ela não tinha condições de administrar aquele sítio sozinha, sabendo que mesmo com a ajuda do Luiz, ele era uma criança, todos os dias ele reservava 2 horas por dia para ir ajudar lá na fazenda do Luiz e da mãe do Luiz. Olha só como ele era um cara bacana. Mesmo sabendo que ela era a mãe do menino que tinha provocado um terrível acidente com o filho dele, mesmo sabendo que aquela fazenda pertencia a um menino que tinha provocado aquele terrível acidente com o filhinho dele, Daniel, ainda assim ele achava que era importante ajudar aquela mulher, que poderia perder tudo se não conseguisse fazer as colheitas de tudo que ela tinha para vender, as plantas, as verduras, as coisas que ela tinha que plantar para se alimentar, e a colheita também do quê? Do feno, do mato, do capim, que depois é armazenado. Lembram-se? Tem que ser armazenado, colocado no curral ou no celeiro, para que na época do frio, na época da neve, na época do inverno, os animais tenham o que comer. Ele sempre ajudava, sempre dava uma força muito grande. E a Anete sabia que o papai estava lá, então ela ia até lá levar um bom lanche para ele, que desse tempo para ele comer, matar um pouco da sua fome, até a hora de voltar para casa, na hora da janta, e poder jantar. E quando ela passava, ela odiava ver a casa do Luiz, principalmente quando o Luiz estava lá na varanda fazendo alguma coisa, ela odiava muito aquele menino. E num dia em que ela foi levar o lanche para o papai, entregou o lanche e estava voltando, ela viu algo diferente na varanda da casa do Daniel. Ela olhou de longe e falou: nossa, parece um boneco. O que é aquilo? E ela foi andando mais perto, e quando ela chegou perto, viu que era um lindo cavalinho esculpido em madeira. Sim, o Daniel, gente, desculpa, o Luiz sabia esculpir em madeira. O pai dele era um bom
escultor, sabia esculpir várias coisas e ensinou um pouquinho para ele, embora ele fosse pequeno e o papai tivesse falecido quando ele era novinho ainda, alguma coisinha de mexer com o formão, mexer com as facas de madeira especiais, mexer com o martelo, mexer com o cinzel, ele aprendeu, de modo que ele sabia esculpir belíssimas figuras, como esse cavalinho que ele esculpiu, entalhou num pedaço de madeira, que ficou tão bem feito, que parecia que ele estava galopando. Todas as patinhas estavam soltas no ar, com exceção de uma, de tão bem feita que era a escultura do Daniel, do Luiz. A Anete pensou, então o Luiz sabe fazer esculturas, que beleza! Para alguma coisa que ele imprestável deve servir. Mas engraçado, por que será que ele está fazendo isso? Já sei! Vai ter o grande concurso de talentos agora, no finzinho do nosso bimestre, no finzinho do nosso ano letivo. O concurso de talentos era um concurso na escola onde todas as crianças procuravam mostrar o que sabiam fazer bem feito. Uns cantavam, outros dançavam, outros declamavam poesias, outros ainda faziam esculturas, enfim, cada um fazia o que sabia fazer melhor. E então, o Luiz, provavelmente pretendia entrar com esse cavalinho como o seu talento melhor. E com certeza ele ganharia, porque o cavalinho era a melhor peça já feita por alguém. Ele sabia esculpir muito bem, tinha herdado esse dom do seu pai. E ela pensou, ele está pensando em ganhar o prêmio, né? Não vai ganhar nada, porque eu não vou deixar. E então, ela não teve dúvida, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava vendo, nem estava por perto. Ela pegou o cavalinho, jogou no chão e pisou em cima dele até quebrar várias partes. Ela sabia que ele não teria tempo de fazer outra escultura, porque o concurso já seria no dia seguinte ou no outro, de modo que, quebrando tudo, ele certamente ficaria triste, magoado e não teria como ganhar nada. E assim ela quebrou o cavalinho, largou-o jogado lá na varanda e voltou rapidamente para sua casa. Ela sabia que era errado o que ela fez. Ela sabia que era pecado o que ela tinha feito. Ela sabia que isso não estava nem um pouco de acordo com a vontade de Deus. Ela sabia que ela estava pecando. Mas ela pensava assim, eu pequei. Mas o Daniel, o Luiz, eu tô com mania de trocar o nome, desculpa. O Luiz é muito mais pecador do que eu. É isso mesmo, ele faz muito mais coisa errada do que eu. Não estuda, tira nota ruim, só apronta, briga com todo mundo, quase matou o meu irmão. Então, ele é muito mais pecador do que eu. E ela voltou para casa com esse terrível pecado no seu coração. O que a Anete não sabia ou não queria entender é que a Bíblia diz, vocês vão ver tudo ao contrário aqui, tá? Mas a Bíblia diz, em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, a Bíblia afirma isso pra gente. Todos nós pecamos e estamos carentes, estamos necessitados, precisamos da glória de Deus. Portanto, não existe pecadinho e nem pecadão. Existem pecados que trazem consequências maiores e pecados que trazem consequências menores. Por exemplo, o que o Luiz tinha feito, ainda que sem querer, brigando com o Daniel por causa das flores e provocando aquele acidente todo, era um pecado que teve uma terrível consequência. Mas não existe pecadinho nem pecadão, existe erro, existe pecado, aquilo que desagrada a Deus. Todos nós pecamos. Eu, você, minha esposa, meus filhos, todos os seres humanos pecaram. E todos nós precisamos da glória de Deus em nossas vidas. Pense nisso, meu querido. Pense nisso, minha querida. Será que você não está precisando do perdão de Deus em sua vida? E o caminho é tão simples. Basta que você peça perdão a Deus e pedindo que Cristo, seu Filho, venha morar no seu coração,
convidando Ele para morar no seu coração. E Ele certamente limpará tudo aquilo que for errado do seu coração e lhe dará forças para que você tenha uma vida nova. E mesmo pecando outras vezes, certamente Ele vai lhe dar forças para você ter uma vida reta, digna, limpa, sem pecado. Que Deus te abençoe muito e até a próxima, quando nós veremos o quarto capítulo da nossa história de Tesouros da Neve. Um abraço, gente. Tudo de bom. Deus te abençoe, viu?